paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Jó, no capítulo 1, versículo 12. Amém? Amém ou não amém? Amém. Todos acharam? Diz assim: o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13. E um dia, enquanto seus filhos e filhas de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse: nós estávamos arando a terra, como os bois, as jumentas, e estavam pastando ali, perto. E de repente, os saduceus nos atacaram e levaram tudo, e eles mataram à espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. E enquanto este ainda estava falando, chegou o terceiro, que dizia: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos, e eles mataram a espada e os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa do seu filho mais velho, e de repente veio do deserto um vento muito forte, que soprou contra a casa, e ela caiu em cima de seus filhos. Todos eles morreram, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Amém? Podemos assentar? Primeiro de tudo, nós temos que conhecer 2 pessoas que conhecem a nossa vida. Primeiro é Deus, e segundo é Satanás, porque ele sabe os nossos atos ao qual nós falamos, ao qual nós pecamos. Ele sabe, porque ele é o nosso acusador. Mas tem algo que ele não sabe, é que Deus, ele nos purifica com o seu sangue, para nos lavar de todos os nossos pecados. Mas quando o nosso acusador ele tem este papel de acusar a nossa vida perante a Deus, mas não venham ao acaso, mas depende da notícia ao qual Jó ele presenciou de perder tudo, seus filhos, seus camelos, tudo. Imagina você no posicionamento de Jó. Você não suportaria o que Jó passou naquele momento. E um detalhe: Jó, ele apenas ouvia falar de Deus. Imagina Jó ainda apenas ouvindo falar que era Deus, ouvia falar das maravilhas ao qual Deus havia feito e continuava fazendo. E Jó, ele era um homem ao qual ele apresentava sua família a Deus em sacrifício, e orava pelos seus filhos, orava pelas suas famílias. E aí vem a tragédia. Imagine você vivendo a situação de Jó, ao qual ele estava, um homem que era temente a Deus, que tinha principalmente o respeito de Deus, mas Satanás foi lá e simplesmente Deus falou assim: você tem visto meu servo Jó, um homem temente a mim, e se desvia do mal. Sim, Senhor, eu tinha visto ele.
mas também o Senhor dá tudo para ele. Como é que ele não vai te adorar? Como é que ele não vai glorificar o teu nome, que tu dá tudo para ele? E todos os dias, Satanás, ele tenta nos tentar de todas as formas. Mas Deus, ele conhece as nossas limitações. Deus, ele conhece como nós somos. Deus, nós seres humanos, nós somos ilimitados. Imagine Deus botar você numa prova. E em vez de você adorar, você questiona. Em vez de você glorificar, você murmura. Em vez de você buscar, você fala, será que vai acontecer? E quando chega a enfermidade na vida do ser humano, será que Deus, ele não vai me curar? Será que Deus, ele não vai me sarar dessa enfermidade? Nós nos limitamos a pensar que Deus, ele não pode mudar a nossa situação. Nós se limitamos quando nós pensamos que Deus, ele não pode curar as nossas enfermidades, salvar a nossa família. Nós nos limitamos. Mas afinal, que Deus nós estamos servindo? Será que é um Deus fraco? Quando nós pensamos que Deus, ele não pode salvar a nossa casa, que Deus, ele não pode mudar a nossa situação, o nosso modo de viver. E eu estava questionando em casa. Eu falei, Deus, por que ainda não aconteceu algo na minha vida? Ou será que eu não estou vivendo o teu chamado de verdade? Porque o Senhor tem visto a minha vida. O Senhor tem visto como eu tenho servido o Senhor. E aí veio uma canção que diz assim: questiona ou adora. Você tem duas opções, ou você questiona ou você adora. E quando veio uma tragédia atrás da outra, já tinha todo o prazer de questionar a Deus, de falar algo. Deus, por que aconteceu comigo, isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Deus, eu faço sacrifício, eu consagro a minha família a Ti, eu oro pelo meu filho, eu oro pela minha família, eu oro por isso, mas ainda assim continua acontecendo isso comigo. Nós seres humanos somos ilimitados. Tem coisas que Deus, ele quer nos levar para um relacionamento mais profundo. Tem coisas que a gente vai perder. E aí você vai perguntar, Deus, por quê? Mas você, crente, vai questionar ou vai orar? Ou vai adorar? Em vez de questionar, você ora, você busca, você clama a Deus. Mas tu não conhece a minha vida. Realmente, mas tem Deus, mas tem uma pessoa que te conhece por completo. A bênção não chegou porque Deus, ele sabe como você é, conhece as suas limitações. Deus, ele sabe de todas as coisas, e no momento certo, Deus, ele vai honrar. Já pensou se Jó não tivesse adorado a Deus? Tu acha que Deus ia restituir tudo para ele de novo? Quanta gente, coloca Deus na parede. Deus, por que isso na minha vida? Por que isso com meu filho? Por que isso está acontecendo com a minha família? A questão é essa: ou você questiona, ou você adora. Jó vivia uma vida feliz, bem financeiramente, uma família boa, mas aconteceu uma tragédia. É só Deus. E às vezes não sabemos o que Deus irá fazer daqui para frente, mas Ele nos ensina a adorar, Ele nos ensina a buscar a Ele. Quer conhecer mais a Deus? Ore mais.
Quer ter um relacionamento mais profundo com Deus? Busque mais. Porque não é de qualquer maneira, que até para ir para o céu a gente não vamos subir de qualquer maneira, mas é orando, é buscando que a vitória vem. Não questione quando as lutas virem sobre a tua vida, não questione quando as batalhas virem à tua vida, somente adore o nome de Jesus, adore o nome de Jesus, que há poder. Imagine ele recebendo várias notícias ruins só num dia. Imagine como estava o coração daquele homem, de ter perdido tudo e ainda ter uma lepra. E Deus nunca abandonou você, mesmo nos momentos mais ruins da tua vida, nas enfermidades Ele sempre esteve lá. Se você está de pé, porque Deus Ele tem te dado saúde. É Deus que pode restituir a tua vida, é Deus que pode restituir a tua casa, é Deus que pode restituir o teu casamento, restituir a vida do teu filho. Fale com autoridade aquilo que Deus Ele botou na tua mão. Use de autoridade aquilo que Deus Ele botou na tua mão. Você é sacerdote da sua casa, ora, busca o nome de Jesus, clame a Ele. Ou você questiona, ou você adora. É a escolha. Questiona ou adora. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como está a tua casa, mas eu sei de uma coisa: nós cremos um Deus que pode salvar, libertar, sarar e restituir aquilo que se perdeu. Fique de pé. Aleluia. Queria fazer uma oração antes de passar o microfone. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, o Senhor conhece, Pai, as nossas limitações. O Senhor conhece, Senhor, a nossa vida, Pai amado, como ninguém. Conhece também as nossas fragilidades. Conhece, Senhor, o motivo de nós estarmos aqui. Pai amado, atrás de uma porta, eu não sei, talvez seja na saúde, no financeiro, mas é o Senhor, Pai, que, Pai amado, tem o poder de todas as coisas, ó Deus. E por isso, Senhor, nós oramos, Pai, restitui este filho, restitui, Senhor, esta saúde, restitui, Senhor, este casamento, a vida financeira, a casa, Senhor, que precisa ser restaurada, Deus. Nós te pedimos, Pai amado, nesta tarde, Senhor, guarda a nossa família que ficou em nossas casas, Deus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos digam amém. Glória a Deus.